Boa tarde, pessoal. Eu fiz esse vídeo para a gente conversar a respeito da cloroquina. Essa história da cloroquina realmente virou quase que uma histeria e parece que é um assunto hoje em dia de vida ou morte e ninguém sabe direito o que fazer. Então, vamos começar assim. A cloroquina é uma medicação que ela já existe há muito tempo e ela é usada principalmente para tratar a malária, que é uma infecção, e para tratar algumas doenças reumatológicas. Então, tudo isso começou fazendo-se um estudo in vitro da cloroquina para ver se ela tinha ação ou não tinha ação sobre o coronavírus 19. Então, os primeiros resultados foram promissores, foram vistos que tem ação. Então, o que quer dizer? Um estudo in vitro é aquele estudo que é feito dentro do laboratório. Não é um estudo que é feito em modelo animal nem em humanos. Então, ele é feito dentro do laboratório. E quando a gente faz um estudo desse em laboratório, não é só a cloroquina que vai matar o vírus. Tem um monte de substância que tem ação em cima do vírus. A cloroquina tem ação em um monte de micro-organismos, entendeu? Só que quando a gente sai disso, de fazer isso in vitro e parte para fazer o estudo in vivo seria ou em animais ou mesmo num paciente, a coisa muda, a coisa é completamente diferente. Então, quando a gente vai falar a respeito do coronavírus, a gente tem que primeiro de tudo saber como são os sintomas desses pacientes. Então, se a gente colocar 100 pacientes contaminados e doentes com coronavírus, o que a gente vai ver? Que 85% desses pacientes eles vão ter sintomas de moderado a leve ou mesmo não ter sintomas. O que isso quer dizer na prática? São pacientes que não vão precisar do sistema de saúde em momento nenhum. E se a gente ir lá para os outros 15%, 10% desses pacientes vão ter sintomas graves e 5% sintomas críticos. Então, o que isso quer dizer? Que esses 15% vão precisar de atendimento no hospital e pelo menos 5% desses 15% vão precisar de cuidados intensivos, entendeu? Então, desses pacientes já foi visto que quando a gente começa a ter sintomas graves, a cloroquina provavelmente já é tarde demais de usar. Então a gente vai precisar usar isso de uma forma mais precoce. Só que quando a gente está pensando de uma forma mais precoce, 85% dos casos não vão precisar da cloroquina. Eles não vão precisar de medicação nenhuma a respeito de matar o vírus em si. O próprio sistema imunológico vai lidar com a doença e eles vão ficar bem. Vai passar aí um tempo, vai ter alguns sintomas e vão ficar bem, entendeu? Então, quando a gente faz um estudo em relação à cloroquina, a gente tem que levar em conta isso. 85% dos pacientes eles vão ficar bem, independente de qualquer tipo de medicação, independente de cloroquina, com ou sem cloroquina, entendeu? Então, ela vai ter efeito, se tiver efeito, em cima desses 15% que são graves, que vão ter sintomas, que vão ficar no hospital. Nesses pacientes, a gente tem que tentar entender se a cloroquina vai ter efeito ou não vai ter efeito. Até o momento, até hoje, no dia 10/4, não tem nenhum estudo realmente publicado que diz que o remédio vai ou não vai funcionar, entendeu? E se a gente pensar de uma forma assim, não, a gente está no meio de uma epidemia, a gente não tem que fazer isso. Não, não é bem verdade, porque a cloroquina é uma medicação que tem efeitos colaterais. Então, os efeitos mais vistos são os efeitos cardíacos, o paciente pode ter arritmia, pode ter alterações do ritmo cardíaco. Tem efeitos mais graves, onde o paciente começa a ter alterações oculares, o paciente começa a não enxergar bem como ele deveria. Então, até perda da visão já foi relatado. Então, assim, não é que é uma medicação inócua, não é que você está dando um remédio que não serve, que tanto faz, entendeu? Ela vai ter efeito colateral. Não é uma coisa assim,
que dá e pronto, entendeu? Então, cada medicação, o médico precisa colocar na balança os efeitos benéficos de um lado, os efeitos que não são benéficos, que são o que a gente chama de efeitos deletérios, são os efeitos colaterais do outro lado, e vai ver para que lado a balança pende. Para vocês tentarem entender, por exemplo, a dipirona, que é a Novalgina, é uma medicação muito usada no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ela não é uma medicação usada. O FDA, que é como se fosse a nossa ministério, é uma coisa assim meio Ministério da Saúde, um pouco Anvisa, eles não, lá nos Estados Unidos a dipirona não é aprovada, eles não podem usar a dipirona, porque foi visto que num grupo de pacientes elas interferem na medula. Então vão provocar plaquetopenia, vão provocar algumas alterações que a dipirona lá não é usada. O paracetamol é outro, que é outra medicação que a gente usa aqui, que é o Tilenol, também nos Estados Unidos não é usado, porque numa parte de pacientes em doses muito altas pode causar insuficiência renal. Então, quando o seu médico está te receitando uma medicação, ele está sempre colocando na balança os efeitos bons de um lado, os efeitos ruins de outro, e ver o quanto que vale a pena entrar com essa medicação ou não. E a cloroquina não sai, não é diferente, a cloroquina entra no mesmo patamar, entendeu? Então, tem alguns dados aí que está sendo correndo na internet sobre a Prevent Senior, que a Prevent Senior usou em alguns pacientes com efeito bom, mas isso não é um estudo, isso não foi publicado. Então, isso daí precisa ser analisado e precisa ser publicado. Então, quando amanhã ou depois, quando isso for publicado, talvez a opinião mude, talvez a opinião seja diferente. Talvez a gente conclua que a cloroquina tem seu uso. Mas hoje, ainda a cloroquina, a gente não pode afirmar que ela tem efeitos benéficos com o paciente do Covid. Se perguntar em você, eu não tenho cloroquina aqui em casa, eu não vou tomar, a não ser que eu tenha certeza que isso vai me fazer bem, que isso seja benéfico para mim se eu tiver Covid. No momento eu não tenho cloroquina aqui em casa, eu não tenho azitromicina aqui em casa, eu não tenho nada disso. E eu também li gente na internet falando o seguinte: até tal dia, até alguns dias atrás, a cloroquina podia comprar sem receita, agora precisa de receita médica. É claro que precisa de receita médica. Agora precisa, porque a partir do momento que a gente teve esse surto em relação à cloroquina, todo mundo estava correndo na farmácia comprando cloroquina. E quem precisa de cloroquina? Ninguém antes tomava cloroquina porque queria. As pessoas tinham indicação e por isso que elas compravam cloroquina. Então, se todo mundo for na farmácia e comprar cloroquina, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é quem precisa não vai ter. Então, para quem precisa de cloroquina, não tem cloroquina, como é que esses pacientes que realmente fazem tratamento precisam. A outra coisa vai ter gente tomando cloroquina sem necessidade, então a gente vai ter um monte de efeito colateral da medicação sem necessidade e efeitos colaterais potencialmente graves. Então, por isso que não, agora precisa de receita para comprar cloroquina. Então, minha opinião sobre cloroquina e coronavírus é o seguinte: você tem que conversar com o seu médico. É seu médico que vai te orientar se você deve usar ou não deve usar cloroquina. Não é você que vai tomar essa decisão baseado em notícias de internet. Entendeu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode me mandar direct, pode arrumar algum jeito aí que a gente conversa, tá bom, pessoal? Obrigado.